Bom dia! Vamos para a terceira parte do apanhado de ginecologia e obstetrícia. E hoje eu vou falar sobre anticoncepcionais. Vou falar sobre emergência hipertensiva, partograma, ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, trombose venosa profunda, mola e TORCH. Então, esses vão ser os temas e é nossa última parte. Vamos lá? Toca a vinheta. O primeiro assunto que a gente vai estar falando é sobre emergência hipertensiva. E na emergência hipertensiva em ginecologia e obstetrícia, a gente tem que saber de 3 doenças: pré-eclâmpsia, HELLP síndrome e eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um aumento da pressão arterial juntamente com um quadro de proteinúria acima de 300 em 24 horas ou uma lesão de órgão-alvo. Ela difere de hipertensão crônica, que é só o aumento da pressão arterial antes das 20 semanas de gestação. A HELLP síndrome é quando a gente tem hemólise, plaquetopenia e alterações hepáticas. O tratamento ideal é a interrupção da gravidez, mas isso se a gente tiver 34 semanas para frente. Se não, tem que avaliar o custo-benefício. Geralmente, o tratamento medicamentoso é feito com hidralazina endovenosa, 20 ml em 19 ml, de 5 em 5 ml. Se caso a hidralazina não funcione, a gente vai para nifedipina oral ou nipride em UTI. Já para a eclâmpsia, a gente trata com oxigênioterapia e sulfato de magnésio, no chamado esquema de Zospan. O Zospan diz que a gente tem que ter uma dose de ataque de 4 gramas endovenoso e uma manutenção de 1 a 2 gramas por hora endovenoso em 24 horas. Se tiver uma segunda crise, a gente faz um ataque de 2 gramas, que é a metade do 4 gramas, e mantém a mesma manutenção. O ponto-chave dessa aula, que eu acho que mais cai, é que o sulfato de magnésio tem uma dose letal muito próxima da dose eficaz. Por isso, o risco de intoxicação é frequente. E o que a gente tem que fazer? Deixar o antídoto separado. O antídoto é o gluconato de cálcio. Bom, de emergência hipertensiva, 2 minutos, bem rapidinho. Tá aí. Bom, o nosso segundo assunto é ultrassom em ginecologia e obstetrícia. É um assunto que eu já falei muito em saúde fetal, então vou estar só repetindo os pontos mais chaves. Ultrassom em ginecologia e obstetrícia a gente tem por 2 vias, abdominal ou transvaginal. A maior parte das vias dos procedimentos é transvaginal, mas o abdominal pode ser usado para grandes massas pélvicas, para mulheres que ainda não fizeram a sexarca ou ainda para gravidez a partir de 12 semanas. Na ultrassonografia, a gente tem 3 ultrassons muito importantes, o de primeiro, segundo e terceiro trimestre. O de primeiro trimestre, ele vê a idade gestacional, é feito por via transvaginal e vê também aneuploidias e cromossomopatias, através de marcadores como a translucência nucal, o dúctido venoso e o osso nasal. O de segundo trimestre é um dos mais importantes, chamado de obstétrico morfológico, feito por via abdominal. E ele vê o sexo fetal e a morfologia fetal. E o de terceiro trimestre, entre a 34 e 36 semanas, por via abdominal, ele vê o peso fetal, o líquido amniótico e a situação, apresentação e posição do feto. Então, falando um pouco sobre ILA, índice de líquido amniótico, a gente tem que saber que o valor normal é entre 8 e 18. Para ser considerado oligodrâmino, menor que 5 e polidrâmino, maior que 5. Oligodrâmino menor que 5 e polidrâmino maior que 25. O normal é entre 8. Agora um tópico um pouco mais difícil, a gente vai falar sobre partograma, que é a representação gráfica do trabalho de parto.
Então a gente só inicia o partograma quando começa o trabalho de parto, ou seja, a partir de 4 centímetros de dilatação do colo uterino. E aí a gente espera 1 centímetro de dilatação por hora. No partograma, a gente pode identificar distócias de motor, de trajeto ou de objeto. A gente vai estar falando o que a gente pode identificar de anormalidades no trabalho no partograma e no trabalho de parto. Então, primeiro, como que a gente constrói, né, esse partograma? A gente vai fazer um gráfico X por Y, certo? Em que o X vai representar as horas e o Y vai representar a dilatação cervical e a descida da apresentação. Então, a gente vai marcar com um triângulo a dilatação atual da gestante e o ápice ele encosta na linha correspondente à dilatação. Então, a gente tem um triângulo assim, o ápice aqui ele encosta na linha de dilatação atualmente da gestante. E aí, a partir da primeira, né, no caso dos 4 centímetros, a gente vai fazer a linha de alerta e a linha de ação. A linha de alerta, ela indica, né, ela começa sempre na direita da primeira dilatação, indica melhor observação clínica, caso eu encoste ou passe da linha de alerta. Já a linha de ação, ela começa 4 horas depois da linha de alerta e indica intervenção médica, certo? Então, continuando, a gente agora vai falar quais erros podem ser evidenciados no partograma. A gente pode ter a fase ativa da dilatação prolongada, que é uma falha de motor. As contrações uterinas estão ineficientes, o colo não dilata 1 centímetro por hora. Então, a gente tem dilatação prolongada. A gente tem a parada secundária da dilatação, que é a ausência de progressão de dilatação, por 2 horas ou por 2 toques consecutivos. Então, não dilatou em 2 horas, ou eu fiz 2 toques e não dilatou. Então, a gente tem dilatação prolongada, parada secundária da dilatação. O que mais que nós temos? A gente tem o parto tactócito, que é aquele parto, aquela dilatação que vai de 3 para 10 muito rápido. E isso pode ter riscos de sofrimento fetal e de lacerações do trajeto. A gente tem o período pélvico prolongado. Então, a gente tem a dilatação prolongada, a gente tem a parada secundária da dilatação, o parto tactócito, período pélvico prolongado, que é a dilatação completa do colo uterino, mas demora na descida, é uma contratilidade uterina ineficiente. E aí a gente pode, por exemplo, pensar no uso do fórceps. E a gente tem a parada secundária da descida, que não evolui nos planos de Deli, certo? O colo está dilatado, a contratilidade é adequada, mas não evolui nos planos de Deli. Então, são 5 aspectos, 5 ineficiências do partograma que a gente tem que ficar de olho. Um assunto um pouco mais longo, a gente vai falar de contraceptivos hormonais, que geralmente são combinações de estrógenos, o natural e sintético, com progestógenos, a progesterona sintética. Então, o estrógeno, o natural, ele apresenta menor risco tromboembólico, a gente vai estar falando disso, de risco tromboembólico posteriormente, mas a maioria, 99% das pílulas são de etinil e estradiol. E o progestógeno em si, a gente também vai tá falando do desogestrel, certo? O importante falar que atualmente os anticoncepcionais, eles favorecem, né? Eles ajudam no câncer de endométrio e de ovário, né? Eles protegem. 1 ano seguido de uso confere 10 anos de proteção contra esses cânceres. O mecanismo de ação a gente tem que pensar na inibição do FSH e do LH, ou seja, o estrogênio faz feedback negativo com o FSH, prevenindo a seleção do folículo dominante, e a progesterona sintética faz feedback negativo com o LH,
bloqueando o pico e assim bloqueando a ovulação. É pior esquecer o medicamento na primeira fase do ciclo. E se for pensar quem é o mais importante para não engravidar, a gente tem que pensar na progesterona, porque ela inibe, né, a ovulação, ela inibe o pico de LH. O estrogênio na pílula, ele confere mais um papel de uma medicação agradável para a mulher. A gente tem que saber a diferença de escape e de sangramento de privação. Escape é quando eu tenho um estrogênio baixo e sangramento de privação é quando eu paro a pílula e aí acaba ocorrendo sangramento de privação. O índice de PIR é um índice que mede, por exemplo, a eficácia de um anticoncepcional, ele tem que ser de 99%, um PIR baixo. E a gente tem as apresentações comerciais em monofásicos, bifásicos, trifásicos e quadrifásicos. Lembrando que os monofásicos são os mais comuns, aquele que a gente toma 21 dias, pausa 7, ou 22 dias, pausa 6, ou 24 dias e pausa 4. É o Yasmin, o Yumi, o Alestra. A gente tem também o regime estendido de 84/7, ou seja, são 84 dias tomando pausa 7, serão 4 ciclos por ano de 3 em 3 meses, indicados para TPM, dismenorreia e para certas profissões. E a gente tem um anual, que são 365 dias de pílula. Então vamos falar um pouco daquele que eu falei que a gente falaria posteriormente, o desogestrel. O desogestrel é uma pílula só de progesterona, ideal para a amamentação, a lactação. Toda pílula que contém estrogênio na amamentação seca o leite materno, por isso tem que ser só de progesterona. Por isso a gente usa, por exemplo, o desogestrel. Então é uma excelente indicação nas contraindicações de estrogênio. E ele tem 50% de eficácia, ou seja, é muito baixo. Por isso que a gente usa na lactação ou no puerpério, já que em ambos a gente tem tanto puerpério como a lactação, a chance de engravidar é pouca. E aí a gente combina com desogestrel, fica ótimo. Só que tem que parar logo assim depois que amamenta. Então, parou de amamentar, troca o anticoncepcional. Falando um pouco agora do tromboembolismo, né? A gente tem que uma mulher que nunca usou anticoncepcional, ela tem risco de 1 para 10 mil de trombose. Com anticoncepcional, de 3 para 10 mil. Ou seja, a gente tem um risco de 300%. Mais de 0,001 vai para 0,003, o que é insignificante. Sendo que a gravidez é de 30 para 10 mil e o parto puerpério é de 50 para 10 mil. Então, engravidar corre o risco de sofrer trombose muito maior que o anticoncepcional. Mas não estou falando que o anticoncepcional não tem risco. Tem risco para aquelas que já devem ter um histórico familiar de trombose. Então é aí que a gente deve se preocupar. Bom, eu falei só do anticoncepcional oral. Ainda tem outros métodos contraceptivos que eu não vou estar falando aqui, porque senão estende muito e a gente já passou de 4 minutos. Vamos para o próximo tópico. Eles são mais curtos e mais fáceis. Vamos falar um pouco de TVP no ciclo gravídico puerperal. Então, a trombose venosa profunda é uma das principais causas de morte materna no Brasil. E por que a gravidez dispõe a trombose venosa profunda? Porque aumenta os fatores de coagulação, exceto o 11 e o 13, provoca lesão endotelial e provoca estase venosa, ou seja, provoca todas as tríades de Virchow, certo? Quem tem maior risco de tromboembolismo? Quem tem anemia falciforme, quem tem cardiopatia, lúpus, obesas e pacientes com trombofilia. Então vamos falar um pouco da trombofilia. A trombofilia hereditária mais comum é o fator 5 de Leiden. A trombofilia adquirida mais comum é a SAF, que na gravidez o diagnóstico é feito por apenas um exame alterado. E a trombofilia aumenta o risco de complicação obstétrica, por exemplo, porque não tem a segunda onda trofoblástica, então predispõe pré-eclâmpsia, por exemplo, tromboses vasculares.
Mas o mais importante dessa aula é saber para quem a gente tem que fazer o rastreamento, já que a gente não vai estar fazendo rastreamento para todas as gestantes. Então, a gente vai fazer rastreamento para aquelas que já apresentaram tromboembolismo venoso, tromboembolismo pulmonar, por exemplo, para aquelas que têm história de trombose na família, mas é primeiro grau e antes dos 50 anos, e para aquelas pacientes que já tiveram patologias obstétricas, por exemplo, aborto, a gente tem que investigar a trombofilia. Bom, como eu falei, assunto mais fácil e mais curto. Vamos para o próximo. Hiperprolactinemia é o assunto de agora. A gente tem que saber o valor de referência, que é até 26, né, da prolactina. Saber que a prolactina é produzida na adenohipófise e sem preceptor de hipotálamo. Sofre um feedback negativo com a dopamina e um feedback positivo com o TRH. Então, portanto, um hipotireoidismo pode levar à hiperprolactinemia. Existem, né, hiperprolactinemias fisiológicas, como a amamentação, a gravidez, o puerpério, o estresse físico, a atividade física. Os fármacos, como amitriptilina, sertralina, fluoxetina, alguns antihipertensivos, antagonistas de H2, como a ranitidina. Os sinais e sintomas, o principal é a amenorreia, mas a gente tem a galactorreia, a disfunção sexual, a osteoporose. E no começo, uma observação, a taxa de testosterona cai, mas ela logo se eleva. A gente vai ter, então, 3 divisões da hiperprolactinemia. Quando é maior que 100, a gente vai ter um hipogonadismo. Quando é entre 50 e 100, uma amenorreia. E quando é entre 26 e 50, uma infertilidade e aborto. A pior consequência, né, a consequência mais grave de uma hiperprolactinemia é a compressão do quiasma óptico. O tratamento é com agonistas dopaminérgicos, como a cabergolina e a bromocriptina. E o tratamento cirúrgico é quando ocorre a falha terapêutica de tratamento farmacológico. Repor estrogênio é de extrema importância e dosar FSH também para diferenciar do climatério. Um resumo importante que a gente tem aqui é que a macroprolactinemia é maior que 250, a gente sempre vai tratar. E a microprolactinemia é entre 100 e 250, e a gente só vai tratar se não for assintomático e apresentar disfunção gonadal, disfunção sexual, osteoporose, galactorreia, crescimento tumoral ou disfunção visual. Beleza? A gente tem mais 2 últimos assuntos: doença trofoblástica gestacional e TORCH. Doença trofoblástica gestacional, como definição, é uma neoplasia originada de um blastoma, se origina dos anexos fetais com hidropsia, anaplasia e hiperplasia, que é um distúrbio de fecundação. A gente tem a mola completa, a mola incompleta, a mola invasora e a mola metastática. A mola completa é quando o óvulo fecunda, mas é sem genoma e sem embrião. Tem um maior risco de malignização. A mola incompleta é quando um óvulo normal fecundado por 2 ou 3 espermatozoides. A mola invasora, a gente tem penetração do endométrio. E a mola metastática, a invasão vascular. Lembrando que a classificação da mola só vem com a progressão da doença. Quadro clínico de atraso menstrual, sangramento vaginal de primeiro trimestre, hiperemese gravídica, útero em sanfona, eliminação de vesículas. Diagnóstico por ultrassonografia é geralmente feito na 12ª semana, quando não visualizado, repetir em 10 dias. A gente tem alguns sinais, não diria patognomônicos, mas uns sinais importantes na ultrassonografia, que seria a tempestade em floco de neve e o olho de coruja. Diagnóstico diferencial com aborto, gemelaridade, mioma e gravidez ectópica. Metástase para pulmão, vagina, sistema nervoso central e fígado. Conduta, curetagem ou esterectomia. Anticontraceptivo é aconselhado e a gente vai fazer o controle semanal do HCG até a negativação em 8 semanas. Bom, último assunto,
TORCH. Vamos lá? TORCH, toxoplasmose, outras doenças, rubéola, citomegalovírus, herpes e sífilis. São doenças que vêm muito na transmissão vertical. Mas o que é transmissão vertical? Transmissão vertical é quando uma doença passa durante a gravidez, ou durante o parto, ou durante a amamentação. Qualquer doença dessas que eu citei, a gente vai fazer o diagnóstico por sorologia de IgG e IgM, um teste de avidez de IgG para saber tempo de infecção e o PCR de líquido amniótico para diagnóstico de infecção fetal. Observação: colher na 20ª semana de gestação. Então vamos falar primeiro da toxoplasmose. A toxoplasmose, ela aumenta, a taxa de infecção aumenta com a idade gestacional, porém, se for infectado em idade gestacional mais baixa, o risco, as complicações, a gravidade é maior. Ela tem uma tríade clássica de hidrocefalia, coriorretinia e calcificações intracranianas. A gente vem com uma infecção aguda quando o IgG e o IgM são positivos, ou só o IgM. A grávida está imune quando só o IgG é positivo e está suscetível quando os dois são negativos. Então, na grávida que está com infecção materna, ou seja, aquela que tem IgG e IgM positivo, ou só IgM positivo, a gente vai dar a espiramicina, até descobrir o PCR do líquido amniótico. Caso o PCR do líquido amniótico vier positivo, a gente vai fazer uma tríade de medicamentos: espiramicina, sulfadiazina e pirimetamina, na 20ª até a 36ª semana. Se o PCR do líquido amniótico vier negativo, mas a mãe está com infecção e o feto não, a gente vai tratar a mãe com a espiramicina. Entenderam? Vamos para a sífilis, então. Diagnóstico de sífilis, VDRL ou FTA-ABS. Tratamento, na maioria dos casos, é com 2,4 milhões intramuscular semanais por 3 semanas. Uma coisa importante que cai bastante em prova é que as alérgicas à penicilina, nesse caso, têm indicação para dessensibilização. E o tratamento só vai ser completo e eficaz se a gente tratar o parceiro e se for 30 dias antes do parto. Então, 30 dias antes do parto, o VDRL tem que estar 1:4 ou 1:2. E assim vai ser considerado o tratamento completo ou efetivo. HIV. Taxa de transmissão maior no momento do parto e é proscrito, não pode, a amamentação. A carga viral, ela decide a via de parto e o recém-nascido ele recebe a medicação profilática. Depois eu vou fazer um resumo de tudo. Então, por fim, a gente vai falar da hepatite B. O rastreamento é feito pelo HBsAg. A transmissão é no parto, mas pode ocorrer a amamentação. Porque o recém-nascido ele recebe a imunoglobulina nas primeiras 12 horas do nascimento. Então, resumindo, a gente vai rastrear no pré-natal o quê? HIV e hepatite B no 1º e 3º trimestre. A sífilis no 1º, no 3º e na hora do parto. E a toxoplasmose depende da sorologia da mãe. Entenderam? Então eu termino aqui o apanhadão de GO. Espero que tenha ajudado para a prova atual, para provas posteriores. E é, como eu disse, bem resumão mesmo. Valeu, galera, e até a próxima.